Ô, Caio, tudo bem, esse negócio de revelação e tal. Mas que a pergunta brauliana pra você. Depois que eles inventaram essa máquina digital aqui, ó, celular e tal, né? Você acha que acabaram as revelações? As revelações? Não, tanto é que não, que todo dia você está falando de revelação séria, né? Hã? Você está falando de revelações sérias. Não, você pode entender assim, era uma historinha. Depois que eles inventaram a máquina digital, não tá mais se revelando filmes. Ah, revelando filme. Então assim. é sacanagem tua, né, brother? Tá Pô, mas vai. de brincadeira aqui comigo. Acabaram as revelações? Não. Não acabaram. Esse tipo de revelação vai fazer essa pergunta na Kodak. Não, mas vamos lá então, vou fazer da Fujioka. Agora, revelação séria, vai. O que você acha, velho? Revelação de filme ou revelação como a gente vinha tratando até aqui? Revelação como a gente vinha tratando. Revelação séria? Claro que não. Deus continua falando com as pessoas. Só não tanto com os cristãos. Está falando muito mais com quem está longe disso aqui, ó. Tem um livro meu, que não é preciso ir longe. Tá onde? Esse aqui, ó, Oração para Viver e Morrer. Que eu escrevi em 89 na Califórnia e terminei no Ceará, no sítio do meu amigo Ednilton Soares, já em 91, 92. Mas a primeira palavra desse livro é chamada de Uma Geração que Desaprendeu a Orar. E eu ainda não tinha isso, nós estávamos longe das redes sociais. Dessa mídia. Mas nós já tínhamos o Teletrim e aqueles outros aparelhinhos que você ligava e o filho respondia. Que te mandava texto. Texto. Tô ligado. Aparelhinho de texto, era só o que tinha. daquele. E já existia celular. Mas era Aquelas pataconas da Motorola. PT 550. Grossos. E eu escrevi esse livro e fiz essa introdução. O livro é Oração para Viver e Morrer. E a introdução é uma geração que... Dá para cortar para cá? Ó? Uma geração que desaprendeu a orar. Não dá para ler direito, não. Joviano. Vai lá, Joviano. Bom, mas o que é que eu digo aqui? Fiquei ali, a palmeira ficou sozinha lá atrás. É aqui, bro. É isso. Introdução, uma geração que desaprendeu a orar. Então, eu digo aqui nesse livro, já naquela época, que por causa de todos esses mecanismos, você antigamente escrevia uma carta e esperava meses pela resposta. Meses. No tempo que eu escrevi esse livro, não, era tudo já e-mail. Para lá e para cá. Já rolava um onlinezinho. Online. Já tinha um online. O seu filho, você estava preocupado, sua filha não voltou até 3 da manhã. Você tinha combinado 1h ou meia-noite. Aí você teletrinho. Você mandava um bip, chamava bip. Bip. Você mandava um bip pra ele. Aí a tua filha dizia, ô pai, tá tudo bem. Aí você dizia, então tá bom minha filha, vou dormir. Antigamente, nenhuma mãe conseguia falar com nenhum filho de madrugada em nenhum lugar. O que a minha mãe fazia? Ela se ajoelhava e orava. O que eu fazia? Mandava um teletrim, um bip, uma coisa dessa. E não orava. Ia dormir. Hoje em dia, imagina, se naquele tempo a própria tecnologia já suplantava e fazia desnecessária a oração. Por quê? Porque a maioria das pessoas orava por preocupação. Tá. Orava pedindo proteção. Agora você ora, pergunta, você não ora, você pergunta, tudo bem aí? Aí o filho faz até uma foto, tá legal, tá aqui. Aí você diz, manda um selfie. Tá tudo bem. Fica igual ao Jornal Nacional, antigo, né? De hoje não. O antigo da bancada. Sim, Cid Moreira. Isso. É que o cara botava paletó só até aqui.
e gravata Pra baixo de era uma baixo. bermudinha. Bermudinha. Rio de Janeiro, 40 graus. 40 graus, uma sandália havaiana. Então é só selfie, ó. Você não sabe o que tem por baixo. Plano americano. Mas você não ora mais. Nesse sentido, a tecnologia foi tirando o lugar da oração, porque a oração era uma comunicação em favor de. E você fazia isso aos céus. Agora não, você usa Oi, Vivo. Você faz pela antena. Pela antena, qualquer outra coisa, mas orar mesmo você não ora. Isso é um simplismo danado, o que eu estou usando aqui agora, mas se você ler a introdução do livro, você vai ver que mesmo sendo, naquele tempo, em 1989 e concluído em 91, na casa do Ednilton, ele já está lotado de coisas que dizem respeito à espiritualidade vigente. E como a tecnologia matou algumas das nossas pulsões milenares, dentro elas a pulsão do orar em favor de quem a gente gostaria de ver protegido, ou sobre quem nós não tínhamos notícia. Agora a gente tem notícias, por isso a gente não ora mais. E aí, brother? Então quer dizer que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico de comunicação entre humanos, ele afetou diretamente a nossa relação vertical. Claro. Totalmente. Né? Totalmente. Você vê um culto. Você está ali pregando no culto. Quanta gente andando para lá e para cá só para capturar a tua imagem e botar numa live? 5, 6, 7. São movimentos já consentidos, permitidos, não está mais nem na cabeça. Não faz parte de nenhuma desordem. Não está mais atrapalhando. Faz parte de uma liturgia. Ou enquanto você fala, a gente... Sim, cara. Para todo lado. Sim. Bom, isso significa... Gosto dele, quero tirar uma foto, quero ter esse momento. Mas enquanto a pessoa faz isso, tem frases inteiras do que eu falei que morreram. E do que eu vou falar depois que ela não vai entender, porque ela ainda está pensando e rindo aqui, olhando para o celular dela. Então, o desaviso e a dificuldade de comunicação nessa era tecnológica e da instantaneidade é enorme. É uma loucura. As pessoas se comunicam enquanto perdem o instante da verdade que está sendo dita no mundo real. O tempo todo. É assim numa mesa, cara. Você começa... em família, fazer uma narrativa sobre uma coisa importante para todo mundo. Se você não tiver perseverança para ir até o fim, você vai ser interrompido 7, 8, 9 vezes. Sim. Aí você tem que dizer, mas escuta, deixa eu continuar. Porque o frenesi é muito grande. Mesmo nos lugares onde você tenta educar acerca desse frenesi, as pessoas nem notam como elas estão pilhadas. É difícil você chegar em família, uma família grande, e dizer, tem algo importante, eu preciso que todos ouçam. Se não disser respeito a alguma coisa que pode afetar a vida delas, e assim mesmo elas vão interromper, dizendo, ah não, assim não, já vai todo mundo querendo dar ideia, sem ter nem ouvido o problema, já querem dar uma solução? Certo. Se for só um comunicado que tem a ver com o bem-estar familiar, ou até se for conversa sobre onde vamos passar o Natal, programação. Cara, vai ser interrupção para todo lado. Você que puxa o assunto e já a priori diz que tem uma sugestão a fazer, vai ser bem-aventurado se conseguir chegar ao fim da jornada. A menos que você entre naquela gritaria de falar todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Tô ficando velho, né? Demais. Mas é melhor assim. Não, é porque eu acho. Quando eu era jovem não era assim. Eu sei. Então não é um problema é uma de pena. velhice ou de juventude, é uma questão de cultura
generacional. É cultura generacional. Todo mundo falando junto. Olha aqui, a gente estava falando mais cedo, depois do azulzinho aqui no intervalo daquela cartela, João 17. Que João 17 é coisa fantástica. Aí eu perguntei para você no intervalo, falei, Caio, como é que aqueles caras conseguiram decorar, né, o que foi dito por Jesus? Porque os caras não ficavam lá, ó. Ou então não tinha maquininha filmando a fala do cara. E aquilo ser colocado na escritura com tanta beleza, né? A memória era melhor. Tem vários textos diferentes. Claro, a memória era melhor porque era tudo que se tinha, era a memória. Isso. A maioria não sabia ler nem escrever. Então, o que sobrava? Tentar ver bem, ouvir bem e memorizar o melhor possível. Exatamente. Era o computador. Era a plataforma de cada ser humano. O HD era aqui, né? Era só aí. Era aqui que estava o HD. Então era... Também, por outro lado, as pessoas contavam histórias que elas queriam que não fossem esquecidas. Por isso elas contavam, muitas vezes, em parábolas, se usava muita rima, se usava muito adágio popular, muito dito popular, para marcar a conclusão. Jesus usa todo esse mecanismo de comunicação dos dias dele. Com uma diferenciação em aramaico, o Joaquim Jeremiah foi um dos grandes especialistas em aramaico e em Novo Testamento, em primeiro século. Ele dizia que os textos de Jesus, especialmente as parábolas, levadas, transliteradas do grego para o aramaico, a maioria delas vira uma poesia com rima, fácil de guardar e de memorizar. Por outro lado, como eles não tinham nada, eles recitavam uns para os outros o tempo todo. É como no interior. Eu nasci no século XIX da comunicação. Eu já tinha rádio bom, televisão boa, um monte de coisa em outros lugares do Brasil, mas lá no Amazonas... Não tinha ainda? Não, rádio... Só cheira. Faltava luz toda noite. Não tinha uma estabilidade. Não tinha estabilidade de nada. E a única que não tinha televisão, o cinema se repetia, era um filme por mês ou a cada 2 meses. Você ia todo sábado ver o mesmo filme. E qual era a grande comunicação? Era a comunicação do século XIX, XVIII e da humanidade para trás. Era a oralidade conversacional. Reunia-se em torno da minha avó, todos os filhos dela, os netos, e a gente com uma frequência enorme. Não era aniversário não, era à noite. Sentava ali, tinha aquela meia hora, 1h30 de prosa. Então, cada um contava uma coisa. E todo mundo viajava, as crianças prestavam atenção, a imaginação ia embora. E hoje em dia isso morreu, né? Acabou. Eu fico tão feliz quando os meus netos, quando a Helena, que não é nenhuma criança, às vezes me diz assim, vó, conta outra história. Estamos só eu, ela, uma amiga dela, ou o Matheus, ou com a Adriana, enfim, geralmente não tem muita gente. Muita gente sempre atrapalha, hoje em dia, o fluxo da história, porque o povo não tem a paciência do silêncio para ouvir. Todo mundo quer propor alguma coisa, quer mudar de canal. Um nervoso danado. Então tem que ter pouca gente para que isso dê certo, para que isso aconteça.